Vamos orar mais uma vez. Eu quero, nesta hora, fazer uma intercessão, juntamente com você aí da sua casa, pelo nosso país, por essa situação a qual nós enfrentamos. Quero orar pelos enfermos, em especial os da nossa igreja. Eu faço aqui um pedido para que a igreja esteja em constante clamor pela vida da nossa irmã Vanilda. Nossa irmã Vanilda está internada no hospital, à espera de um leito de UTI. A situação dela é um tanto delicada. Então eu peço que os irmãos orem, não só pela irmã Vanilda, mas por toda essa família, que está sofrendo com este vírus. A Lara, o Levi também estão contaminados, a Cristina, irmã do Levi. Deus tem preservado o seu Lauro e o Vini, mas vamos colocar essa família nas nossas orações. Eu quero nesta oração também louvar e agradecer a Deus pela vida do reverendo Avassi. Nós aqui como Igreja Cidade Dutra temos orado por ele e ele recebeu alta, está em casa. Esse é o motivo de nós glorificarmos a Deus. E quero orar por você, para que Deus continue te livrando, te protegendo. Vamos orar nesta hora. Eu sei o quanto é difícil às vezes manter a reverência em casa, mas abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos nos conectar com Deus em oração e juntos interceder uns pelos outros. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. E em tempos tão difíceis, Deus, de grande tribulação como esta que nós enfrentamos, aonde, Deus, a saúde da população tem sido afetada, a economia, o emocional, nós jogamos a tua graça e a tua misericórdia, Deus, sobre o nosso país. Tem misericórdia, Deus, deste povo, desta nação. Como igreja, nós juntos intercedemos e rogamos que o Senhor amenize, Deus, os sofrimentos e as dores e os males que essa pandemia tem causado. Nós cremos que o mesmo Deus que trouxe este vírus é o Deus que pode nos livrar dele, nos dar cura, nos dar livramento. E por isso nós rogamos pelo teu povo, Deus, espalhado sobre a face da terra, em especial sobre os nossos irmãos em Cristo, desta nação, da nossa cidade. Que a tua graça nos assista, Deus, e que o teu amor nos encha para a tua glória mesmo. Deus, vamos rogar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão hospitalizados, em especial, Deus, pela nossa irmã Vanilda. Rogamos, Deus, que o Senhor, como o médico dos médicos, possa trazer cura, Deus, restauração para a tua glória mesmo. Ó Deus, que eles possam se recuperar e voltar para os seus lares. Deus, tem misericórdia daqueles que aguardam por um leito de UTI. Tem misericórdia, Deus, da saúde pública no nosso país, no nosso estado, aqui em São Paulo. Rogamos, Deus, pelos profissionais de saúde que têm se doado, se desdobrado, Deus, em cargas horárias para servir a população. Que o Senhor os proteja suas famílias, para a tua glória mesmo. Deus, rogamos por aqueles que têm perdido entes queridos para essa doença. Ó Deus, como o luto tem sido algo rotineiro e diário nos nossos dias, traz consolo, conforto e a paz que excede todo entendimento, que vem apenas de ti. Eu quero rogar ao Senhor por estes irmãos e irmãs que nos acompanham agora pelo nosso canal aqui no YouTube. Rogar a bênção do Senhor sobre cada um dos lares, sobre cada casa, pedindo que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal, Deus, em dias tão difíceis. Que o Senhor nos desperte, Deus, para buscarmos ao Senhor. Afinal de contas, este vírus também tem servido como um grande alerta do Senhor para conosco, para nos consagrarmos a Ti. Consagra-nos a Ti, ó Deus, para a Tua glória mesmo. Senhor, fala conosco agora por meio da Tua palavra, da exposição da mesma. Traz consolo e conforto àqueles que nos ouvem.
e que ouvirão essa mensagem posteriormente. Para a tua glória mesmo, Deus, assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração por meio deste salmo, que o Senhor também fale, Deus, aos corações nesta hora. Traz a nossa mente cativa ao Senhor, a nossa memória voltada para Ti, para que possamos, de modo concentrados, ouvir o que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 13. Salmo de número 13 será o texto da nossa mensagem nesta hora. Eu peço que você realmente abra sua Bíblia e mantenha-a aberta. Eu assisto mensagens em casa e eu sei o quanto às vezes pode ser complicado, né? Pode ser difícil se concentrar. A vantagem é que se você tiver alguma emergência, você pode pausar e depois voltar a assistir, mas eu quero que você preste bastante atenção naquilo que será falado aqui por meio da palavra do Senhor. Salmo de número 13, diz assim o texto sagrado: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando andarei eu resoluto dentro da minha alma e com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, talvez não haja um momento mais propício para meditarmos num salmo como este. Um salmo que mostra a sincera oração de um homem angustiado em meio às suas tribulações. E talvez tribulação seja a melhor palavra para descrever o momento em que nós vivemos como sociedade, como povo, como igreja. Eu não sei se já parou para pensar, mas a nossa geração entra para a história como sendo aquela que tem vivido a maior pandemia que assolou o mundo. E, irmãos, não é bom nem pensar todas as consequências que essa pandemia tem causado e tem trazido. No âmbito financeiro, econômico, os países estão quebrando financeiramente. No âmbito emocional, eu conversava com uma amiga psicóloga e ela comentava o quanto tem crescido demasiadamente o número de atendimentos, de sessões, de terapias. Os estudos já mostram como doenças psicossomáticas ligadas à emoção e aos sentimentos têm aumentado cada vez mais. As síndromes do pânico, os medos, as ansiedades, as depressões. Isso para não falar na instabilidade espiritual que causa também. Infelizmente, diante dessa grande tribulação, muitos têm apostatado da fé, abandonado o Senhor, têm se deixado levar pelo desânimo, pelo desespero, pelo medo da morte. Irmãos, e o que falar sobre o medo da morte? Talvez não tenhamos vivido um momento onde o medo da morte assole tanto a nossa sociedade como nos nossos dias. Ligar o jornal e assistir o noticiário se tornou quase que um filme de terror, um filme de suspense, só que da vida real. O que fazermos, irmãos, diante de tudo isso? Nos desesperamos? Adoecemos emocionalmente, espiritualmente, abandonamos o Senhor, apostatamos da fé? Eu sei que muitas vezes o nosso sentimento pode ser
o mesmo que Cristo teve na cruz do Calvário, quando disse: Deus meu, por que me desamparastes? Talvez você esteja sentindo-se assim, desamparado. Talvez, assim como os discípulos que estavam com Cristo em meio à tempestade enquanto ele dormia, você esteja imaginando que Cristo está dormindo no barco da sua vida, não vendo todas as aflições, lutas e tribulações que você tem passado. Este salmo é para você. Essa mensagem é para você. Eu quero ver aqui com os irmãos pelo menos 3 grandes ações de que um servo de Deus tem em meio à tribulação. E nós podemos aprender isso aqui com o salmista Davi, o qual compôs este salmo, esta canção. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Como o livro dos Salmos está diretamente ligado à música. Este salmo foi um salmo feito para ser cantado e não necessariamente recitado, né, ou pregado. Porque a música tinha muito esse poder, né? É por isso, irmãos, abre um parêntese aqui, né, que é muito importante, ou o mais importante na música, quando ela se trata do culto a Deus, ou de uma música consagrada ao Senhor, é a letra. Porque a letra da música traz ensinamento. Eu nunca li isso no livro original, mas atribuem a Lutero a ideia de que ele compreendia que ninguém gravava os seus sermões, mas aprendia para a vida toda as suas canções. O salmista Davi, quando escreveu este salmo, estava profundamente angustiado. E ele vai de um sentimento de desespero a um sentimento de esperança. E é justamente isso que eu quero falar para você nesta hora. Do desespero à esperança. O lamento, clamor e confiança do servo de Deus. O lamento, o clamor e a confiança dos servos de Deus. Nós iremos ver, em primeiro lugar, um exemplo de lamento de um servo de Deus. E veremos isso nos versos 1 e 2. Em segundo lugar, veremos aqui o clamor do servo de Deus, a oração do servo de Deus, nos versos 3 e 4. E por fim, veremos aqui a confiança do servo de Deus, nos versos 5 e 6. Vejamos, pois, então, qual é a primeira lição desse texto para nós, que é justamente nos mostrar o lamento do servo de Deus, aqui no caso, Davi. Vale, antes de lermos, irmãos, eu dizer a você que os autores, os comentaristas, não sabem ao certo qual foi o contexto no qual Davi escreveu esse salmo. É verdade que tribulação, perseguição e lutas fizeram parte da metade para o final da vida de Davi. Ele foi um homem extremamente perseguido. Muita gente queria ver Davi morto, irmãos. Como se não bastasse Saul perseguindo por quase toda a sua vida. Davi tinha muitos inimigos bélicos, inimigos que queriam de fato matá-lo. Talvez em um desses momentos de angústia, também ligados a debilidades físicas, o salmista rasga o seu coração diante de Deus, lamentando pela sua vida, desabafando com Deus, fazendo de Deus o seu terapeuta, numa oração extremamente sincera. Eu já disse isso aqui na igreja algumas vezes, mas essa é uma daquelas orações que às vezes a gente tem vontade de fazer, tem vontade de dizer a Deus, mas não tem coragem. Até porque a gente, de modo equivocado, acha que isso é um desrespeito para com Deus, né? Ou uma falta de reverência para com Ele. Mas eu admito que Davi aqui começa questionando a Deus de uma forma que às vezes eu fico lendo e dizendo assim: rapaz, esse Davi era corajoso mesmo. Pensa no homem corajoso. Porque o salmo começa, irmãos, com Davi questionando a Deus, quase que colocando Deus na parede, né? E aqui isso aparece e se demonstra aqui, né, nos versos 1 e 2, em 4 vezes que aparece a expressão até quando. Veja comigo aí no todo dos versos 1 e 2, que isso aparece 4 vezes. Até quando esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Até quando estarei eu resoluto e dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? E até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Mas deixa eu já lhe adiantar aqui que o que Davi estava fazendo não era pressionando a Deus, nem era colocando Deus na parede. Davi estava apenas sendo extremamente sincero para com Deus diante do que ele sentia em seu coração. Sabe, irmãos, às vezes nos falta sinceridade para com Deus. Às vezes eu acho que nós pensamos que toda oração é necessariamente essa, bonita e muito organizada, com palavras harmônicas que a gente faz na igreja, né? Principalmente nós que somos de uma igreja mais tradicional, uma igreja reformada, geralmente as orações são muito bonitas, né? Inclusive esse é o equívoco que faz com que alguns digam que não sabem orar. Quando alguém diz que não sabe orar, no mínimo ele está pensando na oração do pastor, na oração do presbítero, na oração do diácono, na oração da moça do louvor que faz uma oração bonita. Olha que oração bonita. O que nós temos aqui, irmãos, não é um exemplo de oração bonita, mas é um exemplo de oração sincera. Davi, com toda a sinceridade do seu coração, passa a dialogar com Deus. O diálogo de Davi com Deus aqui é muito sincero. Eu quase que consigo imaginar Davi sentado numa cadeira e Deus em outra, e ele: Deus, até quando? Até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele já começa de modo muito pesado, né? Será, irmãos, que Davi achava que Deus tinha se esquecido dele? Será que ele realmente acreditava nisso? Não. Lembre-se que eu disse que o que Davi está fazendo aqui é um desabafo diante do peso que ele estava sentindo. Você já parou para pensar que nem todo desabafo nós falamos aquilo que nós realmente acreditamos? Sim ou não? Num desabafo, às vezes a gente fala o que está no coração e sai falando. E falamos o que não deve, falamos o que não acreditamos, falamos apenas o que estamos sentindo naquela hora e naquele momento. E era esse o sentimento de Davi. Davi sentia-se como se o próprio Deus estivesse esquecido dele. E mais, ele achava que esse esquecimento ia ser para sempre. Deus, o Senhor esqueceu de mim, e esse esquecimento vai ser eterno? Vai ser para sempre? Lembre-se que esse mesmo Davi é aquele que disse que Deus é o refúgio, é a fortaleza, é o guarda de Israel. Nós estamos falando de um homem que, segundo o coração de Deus, escreveu belíssimos salmos, demonstrando a sua confiança em Deus. É claro que ele sabia que Deus não se esqueceria dele, mas naquele momento de angústia, naquele momento de tribulação, era assim que ele sentia-se. E ele colocou-se assim diante de Deus: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando? Até quando? O famoso pregador Charles Spurgeon diz que este salmo, ele intitula este salmo como um salmo uivante. A ideia aqui é o grito da dor de alguém que sofre e desabafa com Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos desabafar mais com Deus. O desabafo, o falar, o colocar para fora tem um sentido terapêutico, né? Mentalmente falando, emocionalmente falando. É para isso que muitos pagam um psicólogo e um terapeuta. É basicamente para chegar lá e falar e desabafar, e sair de lá teoricamente leve, né? Faça isso com Deus. Faça de Deus o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu conselheiro. Desabafe com Deus. A exemplo de Davi, rasgue o seu peito, o seu coração diante do Senhor, com sinceridade. É isso que Davi está fazendo. Até quando? O segundo até quando, Davi diz: até quando ocultarás de mim o rosto? A imagem aqui, né, é de Deus virando o rosto para ele, né? É isso que ele se imagina, é isso que ele pensa diante disso. A angústia e lamento de Davi, irmãos, é tão grande que por alguns instantes ele se esquece de que esse é o Deus que não dorme, nem dormita jamais.
que sempre está ali protegendo, olhando para ele em todo momento. A tristeza de Davi é tão profunda que ele diz: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Mas Davi continua, e o terceiro até quando é, verso 2: até quando estarei eu resoluto dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Aqui no verso 2, Davi dá um pouco mais de detalhes acerca do seu sofrimento, né? Ele fala de uma luta interna dentro da minha alma. Até quando estarei eu resoluto, lutando dentro da minha alma? E fala de uma batalha que ocorria contra si mesmo. E isso era diário. Às vezes alguns sofrimentos e algumas angústias não se resolvem com o pôr do sol, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas às vezes alguns problemas permanecem, e todos os dias você tem que enfrentá-lo. Todos os dias você tem que lutar contra ele. Todos os dias é uma luta, uma batalha. E talvez assim como o salmista Davi, você se pergunte para Deus: Deus, até quando eu estarei nessa luta, nessa batalha interna no meu coração, a cada dia? O salmista aqui, irmãos, está falando de uma luta em seu próprio coração. Nós não sabemos a razão, o motivo, mas de fato trata-se de problemas e dificuldades os quais ele não estava conseguindo lidar com aquilo. Podem ser pecados, podem ser tribulações das mais diversas, emocionais, espirituais, opressão de Satanás. Algo estava inquieto em seu coração, e isso diariamente o atormentava, o angustiava. E ele pergunta: Deus, até quando? Até quando, Senhor? No quarto e último até quando, Davi também mostra que essa luta não era apenas interna, mas também era externa. Essa luta não era apenas contra si mesmo, mas contra inimigos físicos, visíveis. Veja a continuação do verso 2: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? De fato, Davi tinha muitos inimigos. Portanto, a luta que enfrentava não era apenas espiritual, mas também era material. Seus inimigos não davam trégua ao persegui-lo e ao buscá-lo para matá-lo. O saltério, irmãos, está repleto de orações onde o salmista declara a sua confiança em Deus diante dos seus inimigos. Por exemplo, no Salmo 27, dos versos 1 ao verso 3, ele diz assim: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Veja, isso é só um dos exemplos onde o salmista Davi declara sua confiança em Deus em meio ao levante dos inimigos. Sim, irmãos, o Senhor Jesus nos alertou, né, que nós teríamos inimigos físicos, gente que de fato queria ver o nosso mal. Às vezes alguém me pergunta: pastor, por que depois que eu me converti parece que tudo começou a ficar mais difícil? Eu comecei a ser perseguido no trabalho, comecei a ser perseguido nas redes sociais, perdi amigos. A resposta é óbvia, porque Cristo disse que seria assim. É muito simples. Agora você é uma nova criatura, não anda mais segundo o curso deste mundo, as vontades, os desejos pecaminosos desse mundo, não anda mais segundo a ética e a moralidade decaída deste mundo. Agora você é sal, é luz do mundo, e fazendo a diferença será perseguido. Deixa eu dizer uma coisa a você: não espere amor, amizade, companheirismo e cavalheirismo do mundo. Não espere. Não espere.
Irmãos, às vezes eu acho que nós erramos quando, como igreja, queremos ter uma certa proximidade e amizade amorosa com o ímpio. Ô irmãos, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Jesus foi extremamente perseguido durante todo o seu ministério. E nos alertou: olha, assim como eu estou sendo perseguido, vocês serão perseguidos. Aqueles que querem permanecer fiéis, fazendo aquilo que é correto, andando segundo a palavra de Deus, o mundo vai odiar vocês. É esse o alerta de Cristo para nós, irmãos. Os inimigos se levantam mesmo. Estavam se levantando contra Davi. E ele diz: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Até quando irão se levantar os meus inimigos contra mim? E nisso nós temos aqui um verdadeiro exemplo de lamento diante de Deus, de tudo aquilo que estava no coração de Davi. Faça isso com Deus. Faça isso com Deus. Chore, lamente. Coloque diante de Deus as suas dores, aquilo que tem lhe angustiado. Desabafe com Ele. Faça isso como um servo de Deus, como fez Davi. Em primeiro lugar, então, lamente os seus sofrimentos como um servo de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui um exemplo e um modelo de Davi em seu clamor para com Deus. Temos aqui então o clamor do servo de Deus. Há algo, irmãos, bem característico nos Salmos, no livro dos Salmos de um modo geral, mais especificamente nos Salmos de lamento. Existe um bloco dentro da teologia, o que nós chamamos de Salmos de lamento. O que são esses Salmos de lamento? São salmos parecidos como estes, aonde o seu autor se derrama diante de Deus e desabafa, colocando para fora tudo aquilo que está em seu coração e o que ele está sentindo diante da angústia, tribulação ou perseguição a qual ele enfrenta. Mas os salmos de lamento, de um modo geral, têm uma característica. Eles começam de forma muito triste, muito sincera, às vezes até aparentemente desesperado. Mas conforme vai chegando o meio para o fim do salmo, o salmo vai se transformando em um salmo de esperança. E isso passa pelo clamor no qual o salmista faz. Aqui chegamos então ao verso 3, e quase podemos ouvir o grito de Davi: atenta para mim, e responde-me, Senhor, Deus meu. Você consegue perceber essa diferença aqui, essa quebra, onde Davi para de lamentar, para de contar para Deus o que estava acontecendo, e agora se volta para o seu Deus, dizendo: atenta para mim, olha para mim. Perceba que outrora ele estava dizendo: será que o Senhor está virando o rosto para não olhar para mim? E agora ele diz: olha para mim, atenta para mim, e responde-me, Senhor, Deus meu. Um dos comentaristas que trabalham esse texto diz que essa ideia aqui do Deus meu aponta para uma relação de intimidade com o Senhor. Não é um Deus qualquer, não é um Deus distante, não é um Deus que está longe, é o meu Deus. Meu Deus, atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Em sua visível mudança de atitude, irmãos, Davi deixa de olhar para o seu sofrimento e levanta os olhos para o Senhor, seu Deus, para que Ele o responda. Isso é uma lição que nós precisamos aprender com Davi. Às vezes a gente passa muito tempo olhando para o nosso problema, quando na verdade a gente deveria gastar mais tempo olhando para o Deus que pode resolver todos os problemas.
Você percebe que é como se Davi estivesse de cabeça baixa aqui, lamentando, se lamuriando, desabafando para com Deus, mas num determinado momento ele para, se volta para Deus, olhando para o alto e clamando: atenta para mim, responde-me, Deus meu. Em meio à sua escuridão, em meio a este lugar frio e úmido que Davi estava em seu sofrimento, ele pede para que Deus ilumine os seus olhos, ilumine os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Diante de tal declaração, irmãos, muitos consideram a possibilidade de Davi se encontrar extremamente doente nesse momento. Uma das possibilidades aqui é que nesse verso 3 Davi esteja relatando que ele estava à beira da morte, e ele pede a Deus para não morrer. Mais à frente, a preocupação dele aqui não é só em ficar vivo, mas é para que os seus inimigos não olhem para ele e digam: prevaleci contra ele. Veja comigo o verso 4: para que eu não durma o sono da morte e os meus inimigos digam: prevaleci contra ele, e não se regozijem então os meus adversários, vindo eu a vacilar. E nós temos aqui uma sincera e confiante declaração de oração do salmista Davi, clamando a Deus, clamando por socorro, sendo específico naquilo que ele quer: Deus, restaura a minha saúde, ilumina os meus olhos, não me deixe morrer, atenta para mim, Senhor, Deus meu. Neste sentido, irmãos, Cristo é um belo exemplo para nós, né? Ele nos deu o seu exemplo por meio de uma vida de oração. Eu tenho dito que esse período, irmãos, é tão difícil, de pandemia, de isolamento, de tantos medos. Olha, eu tenho orado para que Deus nos desperte para a oração. Nós precisamos orar mais. Diante dos nossos problemas, irmãos, às vezes, pare e se pergunte: essa semana agora que passou, quantas vezes você lamentou pelos seus problemas? Muitas, né? Quantas vezes você reclamou, ou para si mesmo, ou para o marido, ou para a esposa, ou para com o próprio Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você teve medo essa semana? Agora me responda outra coisa: quantas vezes você orou, parou para orar, para clamar ao Deus que pode todas as coisas? Nós oramos muito pouco, irmãos. Como deveríamos orar mais? Sabe, irmão, certa ocasião eu parei para fazer uma pesquisa das vezes que Jesus se retirou para orar. Somente as vezes que ele se retirou para orar sozinho. Ô, irmãos, é impressionante como Jesus era um homem de oração. É impressionante. As muitas vezes em que, a exemplo de Marcos capítulo 1, verso 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali foi orar. Marcos 27, verso 46, por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactana, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus orou durante todo o seu ministério, e mesmo pregado na cruz, à beira da morte, ele orou, numa oração muito parecida com essa de Davi, né? Clamando pelo socorro de Deus, sentindo-se abandonado pelo próprio Deus. É verdade que, teologicamente falando, o que acontece com Cristo aqui é muito mais pesado, né? Cristo estava recebendo o peso do pecado da humanidade, e naquele momento de fato Deus o deixou para sofrer e ser morto, pois esse era o plano divino. Que tomemos, irmãos, como exemplo o homem de oração que foi Davi. Que tomemos como exemplo o homem de oração que foi Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos aqui o lamento do servo de Deus,
vimos o clamor do servo de Deus. E por fim, temos aqui uma declaração, uma demonstração da confiança do servo de Deus. Bom, irmãos, a impressão que eu tenho é que parece que do verso 1 até o verso 4 foi alguém que escreveu, e o verso 5 e 6 foi outra pessoa que escreveu. Porque o modo como o salmista Davi conclui este salmo nos versos 5 e 6 não parecem nada com aquele Davi que começou lá em cima dizendo que Deus havia se esquecido dele. Acompanhe comigo o verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Não, fala a verdade, se isso aqui parece ter alguma coisa a ver com o verso 1, quando o salmista diz assim: Senhor, até quando esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu resoluto dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Sim, irmãos, trata-se do mesmo salmista, do mesmo servo de Deus. O mesmo servo de Deus que rasga o seu coração com sinceridade, lamentando pelos seus problemas. O mesmo servo de Deus que clama a Deus e roga pelo socorro divino. É o mesmo servo de Deus que retoma o controle das suas emoções, da sua racionalidade, da sua espiritualidade. Traz à memória o Deus a quem ele serve e declara sua confiança no Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Se arrume no sofá aí e olhe bem para o que eu vou lhe dizer. Você recebeu da parte de Deus a capacidade de dominar e controlar as suas emoções. Eu vou repetir. Você recebeu de Deus a capacidade de dominar e controlar as suas emoções. Quem disse que você não tem domínio sobre a tristeza que tenta tomar o seu coração? Quem disse que você não tem domínio sobre o medo que tenta lhe engolir? Quem disse que você não tem controle sobre a ansiedade e preocupação que bate diariamente à sua porta? São sentimentos, irmãos, baseado na interpretação dos fatos e daquilo que nós vivemos. E a Bíblia diz que nós temos domínio próprio. Mas é triste porque às vezes eu acho que nós pensamos no domínio próprio apenas como a capacidade de resistir a tentações, né? E outra, tentações em relação a alguns pecados, porque a Bíblia diz, por exemplo, que a ansiedade trata-se de um pecado. E muitas vezes nós tratamos o nosso coração como se fosse algo à parte, né? Como se fosse um outro ser dentro de nós, né? Como se fosse algo que está preso a nós, mas que tem domínio próprio, que tem vontade própria. O seu coração não tem vontade própria sobre você. Ô, irmãos, o que o salmista está fazendo aqui é olhar para si mesmo, olhar para os seus problemas, olhar para o próprio Deus e não se deixar dominar pela dúvida, pelo medo, pela angústia e pela tribulação que outrora ele desabafava para com Deus. Não trata-se apenas, irmãos, de uma declaração da boca para fora, sabe, como que se um mantra para ser repetido, ou uma confissão positiva, mas é a oração sincera de um servo de Deus. E ele começa dizendo no verso 5: no tocante a mim, confio na tua graça. Confio na tua graça. Em uma atitude de fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à profunda tristeza e risco de morte, Davi declara sua confiança na graça de Deus. Você confia na graça de Deus? Sim, irmãos, é possível que o crente enfrente momentos de tristeza, de desânimo, de angústia. Mas a exemplo deste salmo,
vemos que tal sofrimento, tal angústia não pode ser o fim. O começo e o fim deve estar embasado na nossa confiança em Deus, no Deus que pode dar fim ao nosso sofrimento, nos ajudar a solucionar os problemas e enfrentar as tempestades com coragem, confiança e fé no Deus que pode todas as coisas. Davi então declara aqui a sua confiança na graça de Deus, no favor imerecido. O texto continua dizendo que Davi não só confia na graça, mas o seu coração agora se regozija na salvação. O meu coração se regozija na tua salvação. Sabe, irmãos, muitas vezes o exercício de conversar consigo mesmo é extremamente importante. Eu diria que isso é até um ato bíblico, é o que nós chamamos de reflexão, é o que nós chamamos de meditar. Os coaches modernos acham que esse negócio de meditação foi criado agora, né? E isso está na modinha, né? É como se isso surgisse agora. O ato de meditar, irmãos, parar e pensar acerca da vida, das coisas de Deus, é milenar, irmãos. Antecedem a Cristo, estão enraizados na cultura judaica. É um ensino do próprio Deus. O salmista Davi, por exemplo, faz isso em vários momentos. No Salmo 77, por exemplo, o verso 5, diz assim ele: penso nos dias de outrora, trago à lembrança anos dos passados, de noite indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta. A ideia aqui é de você conversar consigo mesmo, conversando com Deus, meditando, refletindo acerca, interpretando os fatos daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Irmãos, muitas vezes a gente não para pensar, somos muito agitados, somos muito inquietos. E olha, eu confesso esse pecado, quem me conhece sabe que isso é um mal que bate à porta do pastor, essa agitação, essa inquietude. Irmãos, mas às vezes a gente precisa parar um pouco, ter um tempo a sós com Deus, de silêncio, de reflexão, deixar que essa paz de Deus que excede todo entendimento tome o nosso coração e a nossa mente, por mais que o mundo lá fora esteja um caos, explodindo e pegando fogo. Eu não quero nem saber. Quanto a mim, eu confio na graça de Deus, e o meu coração se regozija na tua salvação. Lembra que Davi disse que até quando ele ia ficar no seu interior, nessa luta com tristeza? É esse mesmo coração que agora se regozija em Deus. Se regozija em Deus. Essa cena, irmãos, podia ser ilustrada através da vida de alguém que está num quarto escuro, deitado na cama, chorando, se lamentando, mas que num dado momento ele levanta-se e diz: chega de sofrer, eu confio em Deus, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e o meu coração se alegra nesta salvação. Eu preciso aqui fazer uma distinção com os irmãos entre lamento, murmuração e autopiedade. O lamento não é um pecado. No lamento, você está desabafando para com Deus. Talvez o desabafo daquilo que está sentindo seja a melhor palavra para ilustrar essa ideia de lamento, biblicamente falando. A autopiedade trata-se de um pecado, quando alguém
acaricia o seu sofrimento e se automutila e tem pena de si mesmo, a autocompaixão, a automisericórdia, e ele não sai daquilo, vive num ciclo vicioso. A murmuração, por sua vez, que pode ser confundida com o lamento também, tem a ver com a insatisfação para com Deus diante daquilo que temos vivido. Por isso ele reclama, nada nunca está bom. Mas o que nós temos aqui é um desabafo de Davi, lamentando diante de Deus os sofrimentos que tem passado, clamando a Deus, colocando isso em oração, desabafando para com Deus, e por fim, declarando a sua confiança no Senhor. Quanto a mim, eu confio na tua graça, o meu coração se regozija. E veja como ele diz, como termina esta oração: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Certa ocasião, um crente estava cantando, e alguém perguntou a ele: olha, está feliz, né? E ele disse: não, muito pelo contrário, estou passando por duras tribulações. Mas ele estava cantando. Irmãos, eu entendo que a música tem um papel fundamental em nossas vidas. Inclusive, naqueles dias que você não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, um bom exercício é colocar um belo louvor para tocar na sua casa. Aumente o som e louve ao Senhor. Cante ao Senhor. Cante louvores ao nome do seu Deus. Por mais que você não ache que tenha motivos para cantar, cante. Por mais que você ache que não tem motivos para louvar, louve. Adore ao Senhor por meio da canção, por meio das músicas. O homem que começa chorando e se lamuriando, termina o salmo cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor. É interessante porque a pergunta que foi feita a esse crente que estava cantando é o que a gente tem em mente mesmo, né? Se a gente vê alguém cantando, logo a gente imagina que esse alguém está feliz, né? Olha, fulano está feliz, né? Cantando aí todo alegre. Não para o crente, viu? O crente canta mesmo quando está triste. Nós cantamos em meio à tribulação. O barco está prestes a naufragar. Nós estamos prestes a morrer, mas cantamos. Ah, irmãos, a história conta que em um dado momento, os algozes que mataram e matavam os cristãos em praça pública, queimados vivos ou decapitados, antes tinham que cortar as línguas deles. Isso está lá em um livro que eu já indiquei aqui algumas vezes, chama O Livro dos Mártires. Sabe por quê? Porque os crentes morriam cantando enquanto eram queimados vivos. Eles cantavam enquanto os seus pescoços estavam presos a uma guilhotina para serem decapitados. Você consegue imaginar essa cena? Alguém à beira da morte cantando ao Senhor. Quanto a mim, cantarei ao Senhor, pois Ele tem me feito muito bem. Lamente-se diante de Deus. Nós vivemos num momento, estamos vivendo num tempo onde de fato temos motivo para lamentar, para chorar, para desabafar. Faça isso com Deus. Mas não pare por aí. Ore, clame ao Senhor, busque ajuda divina. E por fim, agarre-se e declare a sua confiança no Senhor. Confie na graça de Cristo. Confie no favor de Deus. E cante louvores a Ele, para que você seja edificado por meio da palavra e por meio desta força que vem de Deus. Então vamos cantar. Então vamos declarar que nós confiamos no nome de Jesus, que confiamos em Deus. Aí da sua casa, cante ao Senhor, faça dessa canção uma oração, coloque-se diante de Deus e consagre-se a Cristo nesta hora.